Feche os seus olhos mais um instante, vamos estar orando ao Senhor. Quero que você coloque a sua vida diante de Deus, que você tenha esse tempo para preparar o seu coração, para arar a terra do seu coração, para receber a semente da palavra de Deus. Fale com o Senhor, não importa como você chegou aqui. Seja sincero diante de Deus. Às vezes você falou assim, Senhor, eu queria ficar dormindo um pouquinho mais, mas eu estou aqui hoje. E a tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Vai falando com o Senhor, coloca a sua vida diante de Deus, apresente-se diante dele, Senhor, a sua família, o seu propósito, o seu sonho, o seu desejo. Não sei qual a sua expectativa aqui nessa manhã, mas é muito importante que você fale com Deus, ainda que sussurrando em seus lábios. Autorize o Senhor a agir na sua vida, autorize ao Senhor a liberar a bênção, a mover no seu coração, na sua casa, em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós estamos diante do Senhor, da tua presença, gratos ao Senhor por essa oportunidade que temos de poder estar louvando o teu nome, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Ó Deus, ó Pai, louvando o Senhor porque temos fôlego de vida, o fôlego que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. E nessa hora, Deus, eu peço que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor. Cubra-nos, ó Deus, ó Pai, com teu sangue. Eu repreendo toda obra do inferno, todo espírito de distração, todo espírito roubador da palavra, em nome de Jesus. Nós removemos todos os espinhos, todas as pedras, Senhor, ó Deus, ó Pai, da terra do nosso coração, para que ela seja uma terra fértil, onde quando a tua semente lhe alcançar, Senhor, ó Deus, ela venha crescer e frutificar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Apocalipse, capítulo 3, verso 14, fala sobre a igreja de Laodiceia. Nós vamos ler alguns textos aqui nessa manhã, se Deus quiser e permitir. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. Está todo mundo me escutando bem aí? Está legal? O som, tá bom? Em outra oportunidade eu falei sobre a igreja de Laodiceia. Teve uma mensagem que eu ministrei aqui pela manhã, algum tempo atrás, falava sobre nós vencermos a mentalidade dos laodicenses. Hoje eu quero trazer um aspecto diferente, eu quero me aprofundar mais em uma parte desse texto. Alguns pontos serão mais longos, outros mais curtos, mas é importante essa reflexão para nós hoje. Vamos ler o texto então? Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?
Irmãos, o texto de Apocalipse ele é dividido em duas partes. E o próprio autor dele, o próprio narrador dele, que é Jesus, Jesus se apresenta para João e já dá o tema do assunto. Ele diz assim, escreve as coisas que são e as que hão de acontecer. Esse texto, ou essa parte das cartas às igrejas do Apocalipse, está dentro das coisas que são. Ou seja, é importante que todos nós tenhamos uma atenção voltada para elas. Porque, de certa forma, as coisas que são trazem uma leitura do nosso tempo. Não especificamente essa carta. Existem correntes diferentes acerca do entendimento das cartas. Alguns dizem que são períodos da igreja na história. Mas é muito difícil identificar isso. Por que é muito difícil identificar? Porque em cada período da história, os mesmos problemas aconteceram em todo lugar. Como que é mais fácil entender essas cartas? Pelo que está escrito nas próprias cartas, no final de cada uma delas. Você que tem filho à beça, 5, né? Ainda tem adotivo ainda. Imagina aí, 7 filhos. Você tem 7 filhos, um deles está com um problema. Aí você começa a dar bronca agora. Uma se chama Laodiceia. O outro se chama Éfeso, a outra se chama Tiatira, a outra se chama Esmirna, e assim por diante. Pérgamo, o outro se chama Pérgamo, 7 filhos. Aí um deles dá um problema, que é o que 6 cartas apontam, né? Aí no final, um deles começa a rir. Aí pega e diz assim, olha, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dando bronca em um, e está dizendo assim, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais ou menos assim, o que eu disse para você serve para os outros. Então não fica rindo, não. Quando o pai pega, põe todo mundo assim, assembleia familiar. O que eu disse para você serve para você também. É mais ou menos isso, essa frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que está no plural, as igrejas? Porque o que serve para um, serve para os outros. Ficarem atentos. Porque, irmãos, todos os problemas vividos em todas essas cartas, nas 7 cartas, estão presentes nos nossos dias hoje. Em alguns lugares mais acentuados e outros menos acentuados. Por isso que se trata das coisas que são. Hoje é mais fácil, no tempo de hoje é mais fácil entender isso, porque a gente vê todos esses problemas das igrejas acontecendo nos nossos dias. Então é importante nós estarmos atentos. Por quê? Porque depois disso vem o próximo passo. Falando das coisas que aconteceram, acho que vai a partir da abertura dos selos, começam as coisas que hão de acontecer. Entenderam? Então vamos lá. A carta de Laodiceia é uma carta curiosa, importante para a gente salientar aqui. Jesus, especificamente no versículo 20, ele está dizendo para essa igreja, olha que interessante, a igreja, apesar de estar falando aqui de 7 igrejas, não tem nada a ver com denominação não, viu irmão? Isso é algo espiritual. Vai pensar assim, então Deus deve ter 7 igrejas verdadeiras no mundo. Uma deve ser assembleia, a outra deve ser presbiteriana, a outra deve ser batista, a outra deve ser alguma outra coisa. Bom, não é isso, não se trata disso. Estamos falando de igreja espiritual. Aliás, Jesus não tem 7 igrejas. Ele tem uma igreja só. Ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existe uma igreja, uma só. Uma única igreja, e não tem nada a ver com denominação. É a igreja dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Aqueles que foram salvos. E aí onde eles estão, deixa essa resposta para quando a gente chegar lá no céu. Ok? Então vamos lá. Eu quero destacar então desse texto, o versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Normalmente, geralmente, esse texto
é lido em evangelismo, quando a gente quer ganhar alguém para Jesus, não é verdade? Quando a gente está pregando o evangelho para alguém, normalmente a gente usa esse texto, ou tem pessoas que usam, né? Não sei se usam, o ideal seria usar, não tem problema usar isso para alcançar alguém para Jesus, para conduzi-la a Cristo. No contexto, ele está falando para a igreja. Olha que coisa. Ele não está falando para ímpios. O contexto real dessa palavra, Jesus está falando para a igreja. Subentende-se salvos, ou que se dizem salvos. Ok? Então eu queria destacar a primeira frase. Eis que estou à porta e bato. Muitas pessoas não entendem as maneiras como Jesus bate a porta de suas vidas. Existem várias maneiras, e a principal delas é pela palavra de Deus. E com a palavra de Deus existem meios diversos dela ser comunicada. Ela pode ser comunicada pela internet, que eu imagino que essa gravação vá para a internet. Esse aqui é um meio. Sua vida pode ser um meio, nossas vidas, nosso viver, a maneira como a gente expressa Cristo no nosso dia a dia, pode ser uma maneira de estar batendo a porta do coração de alguém. Jesus pode usar isso para bater a porta do coração de alguém. Sabe, a sua perseverança no Senhor pode estar sendo usada por Deus para bater a porta do coração de alguém. Sabe, a sua cantoria lá no banheiro da sua casa pode estar batendo a porta do coração do seu vizinho que escutou. Entenderam? Ou seja, toda a nossa vida, ela pode ser um meio, uma forma como Deus está batendo a porta do coração de alguém. Às vezes um adesivo num carro, hora que melhora. Olha só, a pessoa leu aquilo e Deus está batendo a porta do coração dela. Você está entendendo? Então, existem várias formas de Deus falar, através de uma camiseta da marca da paz, uma camiseta da marca da paz com algum dizer escrito ali nela, pintado nela, pode estar batendo a porta do coração de alguém, a gente nunca sabe. Existem vários meios, várias formas. Numa reunião como essa, Jesus pode usar também para bater a porta do seu coração. A segunda frase desse texto é o seguinte: se alguém ouvir a minha voz. Primeiro, Jesus está à porta e está batendo. Mas agora a gente descobre que ele não só está batendo a porta, ele também está dizendo alguma coisa. Ele está falando alguma coisa. Talvez chamando você pelo nome, não sei. Mas ele está falando algo, está emitindo algum som da sua voz. E a Escritura Sagrada, ela é para nós a voz de Deus hoje. Por isso a palavra de Deus é a principal forma como Deus bate a porta dos corações. Por isso Paulo diz assim, como crerão naquilo que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Entendem? Olha só que curioso aqui. Eu sei que você conhece esse texto, se é que conhece, mas é muito importante você entender que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela é a voz de Deus para nós hoje. Voz de Deus. Vamos ver alguns textos sobre a veracidade da palavra de Deus, os mais conhecidos. 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, ou seja, está dizendo se é divinamente, é de Deus, né? Então toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, outro texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21.
2 Pedro, capítulo 1, 20 a 21. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Por isso que no seminário tem um curso de hermenêutica, que é a interpretação de um texto. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Aí você vai me dizer assim, mas pastor, o diabo fala ali na Bíblia. Na Bíblia tem lá o diabo falando, homens falando. A Bíblia pode conter a palavra de homens, conter a palavra de anjos, conter a palavra de Deus, conter a palavra do diabo, mas ela é a palavra de Deus. Com tudo isso, ela é a palavra de Deus. Porque até a palavra do diabo foi contada por homens, né? Homens santos, inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus. Então é importante você saber isso, por quê? Porque o mundo prega que a Bíblia é um livro de moral e ética. A Bíblia é um livro de histórias, e principalmente de histórias de um povo, especificamente Israel. Muitos acreditam e têm pregado e têm impregnado na mente das pessoas, dentro das escolas e das universidades, um Jesus histórico. Mas Jesus, ele é antes da história. Ele é o eu sou. Antes de todas as coisas serem criadas, ele já existia. Antes mesmo de ter uma mãe na terra, ele já existia. Como que pode ser ela mãe de Deus, se foi ele que criou a mãe? Tem coisas que subestimam a nossa inteligência, né? Então veja, ele é antes de tudo, antes de todas as coisas. E ele é mais do que um Jesus histórico. Ele é o Senhor. Ele é aquele que venceu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que colocou todo principado e potestade, todo nome que se possa referir debaixo de seus pés, os subjugou. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Não importa. Pensa numa casa bonita aqui em Primavera. Pensa numa cidade linda como Dubai. Nada disso se compara à glória que está por vir, que nós receberemos, irmãos. Nada disso. Se o que Deus tem para oferecer já é glorioso, imagine Ele. Imagina Ele. Então Jesus, ele não está apenas batendo a porta. Vocês conhecem o Salmo 29? Põe lá no Salmo 29. O Salmo 29, inclusive, tem uma música dele no verso 1, verso 2 e verso 4. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Acho que é o 4 agora. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Rei, rei, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Aí vem o verso 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Rei, rei. Mas é um corinho, olha aí. Quem é crente aí velho, que nem eu, nesse salmo lindo, maravilhoso, que fala sobre a voz do Senhor, diz o seguinte, no verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. É como um cumaru ferro, o cedro do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor
despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Amém? Só até aí. Veja como o salmista expressa a voz do Senhor. Se a voz do Senhor é poderosa para fazer tudo isso, com essas coisas, o que ela não pode fazer conosco? O que ela não pode fazer com você? O que a voz do Senhor não pode fazer na sua vida? O que a voz do Senhor não pode fazer no seu casamento? O que a voz do Senhor não pode fazer no teu espírito? O que a voz do Senhor não pode fazer no trabalho das tuas mãos? O que a voz do Senhor não pode fazer na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do seu pai, na vida da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã? O que a voz do Senhor não pode fazer? A voz do Senhor é poderosa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Irmãos, o problema não é ouvir só. O problema é como você ouve. Porque todo mundo ouve. Mas como você ouve é diferente. Por isso que se cobra muito dos maridos. A mulher está falando, ele está, mas não está ouvindo nada. Não é verdade? Ele não está ouvindo nada. Entendeu? Não entendeu. Porque a questão não é ouvir, é como você ouve. E Mateus capítulo 13, desde o verso 1, mas Mateus 13, verso 19 a 23, tem a explicação da principal das parábolas de Jesus. Principal, então a gente tem que ter muita atenção nela, correto? Principal das parábolas de Jesus, qual que é? A parábola do semeador. Alguém falou bem baixinho ali, meio com um pouquinho assim de timidez, porque sois tímidos. No verso 19, tem a explicação da parábola, Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos não entenderam nada. Não entenderam porque Jesus falava com as pessoas por meio de parábolas. E foram até Jesus pedir explicação, o que essa parábola significava. Eles foram até Jesus. Mas antes de Jesus explicar a parábola, no verso 19, ele falou por que falava por parábolas, ensinava por parábolas. Por que ele fazia isso? E aí ele falou assim, olha, esse povo ouve, mas não escuta nada, não entende nada. Eles veem com os olhos, mas não enxergam nada. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Mas no fim de tudo, o objetivo da parábola é levar o entendimento das pessoas dentro daquilo que elas conseguem compreender, entender, do alcance delas. Você chegar na tribo indígena, falar de pão e vinho, eles não vão entender nada. Mas fala de tapioca. Jesus partiu a tapioca, deu graças e partiu entre os discípulos. Aí eles entendem. Eles não sabem o que é pão. Vai falar pão.
É uma comparação, a parábola é uma comparação, uma alegoria. E Jesus está falando aqui a respeito da parábola do semeador. Eles não entenderam. Então vamos para o verso 19, que é a explicação da parábola. Olha só, verso 19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Estas são as sementes que foram lançadas à beira do caminho. Presta atenção nessa palavra aqui, ó, compreende. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas, as angústias e as perseguições, logo perde o ânimo. Esse daí é o que foi semeado em solo rochoso, com pedras. 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Quarto, esse é o que foi semeado entre os espinhos, né? Quarto. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. No meu texto está, compreende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Todos ouviram, mas nem todos compreenderam. O primeiro não compreendeu. O segundo até aceitou, recebeu com alegria, mas não gostou muito de ser perseguido por causa da palavra. O terceiro era mais amigo do mundo do que amigo de Deus. E o quarto estava com a terra arada, fértil. O que é uma terra arada? Vocês já ouviram falar em campo de pousio? Em Oséias 10, 12 fala sobre arar o campo de pousio, para que vocês, ao semearem injustiça, colham misericórdia. Arar o campo de pousio. O campo de pousio é um campo que está parado, me corrija, viu, se eu estiver errado. É um campo que está parado, há muito tempo não há plantio nele, ele está lá descansando, certo? E na hora que, não quer dizer que ele não esteja fértil, é que ele precisa de oxigenação agora para ser plantado, para ser semeado alguma coisa nele. Ele precisa de oxigenação para que os processos microbiológicos e biológicos da terra aconteçam, e químicos. Ou seja, que a terra fique apta para o plantio. Aí tem aquele disco de arado, né, nos nossos dias é disco de arado, mas tem outros tipos de arado. Mas antigamente era aquele de dente, né? Em alguns casos era só um, dependendo do agricultor, que era ele mesmo que fazia o arado. Olha isso aí. Ele mesmo fazia. Por isso que Jesus diz assim, ó, aquele que toma a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, porque ele vai desviar. Se ele olhar para trás. É igual quem está andando de bicicleta. Se ela olhar para, ela acha que está retinha. E aí você fica buzinando. Eita, lá vem um ciclista para cima de mim. Ele olhando para trás, achando que está retinho. A mesma coisa é quem toma a mão no arado e olha para trás, vai desviar. Aí por isso que Jesus está falando, não é digno de mim. Tem que olhar para frente, olhar retinho, que é cada linha daquela, irmão. Cada linha daquela ali, vai semente lá dentro. Aí tem que arar. Você pensa que é só fazer aquela lista? Não. Tem que tirar as ervas daninhas, tem que tirar toco, né? Os toquinhos que fica. A aração é o termo é esse. A aração serve também para destruir pequenas colônias de insetos que possa ter debaixo da terra. Destrói, olha que coisa. Sabia disso não, mas é para isso também. Serve para isso.
descompactar o solo, ou seja, aerar o solo, né? Oxigená-lo. Isso aí fica fofinho, ela fica boa para receber. Essa é a terra fértil. Isso é o coração. É como você recebe a palavra de Deus. É como você recebe a palavra de Deus. Tem gente que não recebe, você só vai ter da palavra de Deus aquilo que você crê da palavra de Deus. Se você receber a palavra de Deus como um livro histórico, para você vai ser só história. Se você receber a palavra de Deus como um livro de moral e ética, para você vai ser moral e ética. Mas se você receber a palavra de Deus como palavra de Deus, ela é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então a questão não é ouvir, mas como você ouve. E eu estou falando que ouvir não é só ouvir com os ouvidos, não. É ouvir com os olhos também, é ouvir com a alma, é ouvir com o seu coração, com o seu espírito. É como você ouve. Porque os laodicenses já nem queriam mais saber. Somos ricos e abastados, não temos falta de nada. Porque a vida deles, o relacionamento deles com Deus estava baseado naquilo que eles construíram. Eles tinham hospitais, eles tinham faculdades, eles tinham uma tecelagem maravilhosa e eram ricos, tinham ouro. Tinha uma escola de medicina em Laodiceia, onde se produzia colírio para os olhos. Você vê aqui na nossa região mesmo, que tem água, que tem floresta. No tempo de seca, os olhos da gente ressecam. Imagine num deserto, num lugar seco, num lugar árido. Para aquelas regiões lá, da Ásia Menor, que é onde ficava Laodiceia, da região da Galácia, dos Gálatas. Veja bem, a questão aqui é como você ouve. E volto a dizer, Apocalipse 3:20 pode servir para evangelizar o perdido, mas Jesus está falando para a igreja. Então o problema do coração é o coração do problema. Repita comigo. O problema do coração é o coração do problema. Como você ouve? Com que coração você ouve? Alguns até ouvem e recebem, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entende que hoje, nessa manhã, o Senhor está falando ao seu coração, batendo a porta do seu coração, despertando para algo que você já não fazia mais há muito tempo, que é ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. E abra a porta. E abra a porta. O que é a porta? A porta é um lugar de decisão. E também um lugar de escolha, né? Quando Jesus fala da porta estreita e da porta larga, a porta número 1 é estreita. Você quer a porta número 1 ou quer a porta número 2, que é larga e espaçosa? Escolha. Porta fala de escolha, mas fala também de decisão. Decida. Não é qualquer um que você abre a porta da sua casa, que você decide abrir a porta da sua casa para cear na sua casa, para comer, para jantar com você. Não é para qualquer um que bate lá na porta que você vai abrir a porta. Não é verdade? Sim ou não? E isso é uma decisão. Entrar e sair é uma decisão. Abrir e fechar é uma decisão. Porta da alma, porta do seu coração, a porta da sua mente, a porta do seu espírito. Porta é lugar de decisão, porque crer, irmão, é uma decisão. Crer não é um raio que cai na sua cabeça, nem um anjo de asas longas que dá um peteleco na sua orelha. Crer é uma decisão. Eu creio. Você lembra daquele homem que chegou cheio de dúvidas? Senhor, se tu podes curar, o Senhor me cura. Se tu podes, se tu queres, né? Eu quero. O outro chegou com medo, cheio de medo. Não temas. Tudo é possível ao que crê. Crer é uma decisão. Ele disse, eu creio, Senhor. Eu creio que tu podes. Eu creio que tu és o Senhor. Foi a decisão que ele teve. Chegou cheio de medo, mas quando o Senhor falou assim, tudo é possível ao que crê, ele disse, eu creio. Se você compreendeu a palavra,
você está mais perto do que longe de tomar uma decisão por Jesus. E isso eu falo não somente para aqueles que estão distantes de Jesus, mas às vezes aqueles que estão falando de Jesus, servindo a Jesus, mas estão distantes de Jesus. Você que é cristão, e você que é cristão, não se deixe influenciar pelo que do mundo você pode adquirir. Os laodicenses tinham ouro, tinham veste, tinha uma tecelagem lá, né? Qualidade, eles comercializavam isso. Tinha escola de medicina, tinha um colírio. Mas no texto nós vemos Jesus dizendo o quê? Comprem de mim ouro. Adquiram de mim vestes brancas. E colírio para os olhos de vocês. Adquirir de Cristo. Porque o que eles adquiriram do mundo os seduziu. É muito importante para nós entendermos isso. Não é que Deus não quer que você seja rico. Ele não quer que as riquezas te seduzam e o afaste dele. Não é que Deus não quer que você tenha casa, carro, essas coisas. Ele não quer que essas coisas te seduzam. Porque, como eu disse, muito maior é a glória do porvir do que a glória deste mundo. Muito maior, irmãos, é muito maior, é muito maior. Muito maior. Pode pensar numa coisa boa aí, ó. Você pode até adquirir, mas não é maior do que a glória, do que as mansões celestiais. Amém? E por que isso? Porque compreender é mais do que entender. Entender é tomar ciência, conhecimento. Então, compreender é mais do que entender. Por isso que eu não gosto dessas versões modernas, entendeu? Que elas distanciam do original. No original, a palavra é compreender. E você sabe o que significa compreender? Fui pesquisar também. Um dos significados de compreender é conter em si, em sua natureza. Uns ouviram e não contiveram em si, em sua natureza. Mas aqueles que ouviram e conteram em si, em sua natureza, ou seja, compreenderam, frutificaram a 100, a 60 e a 30 por um. Conter em si é se apropriar dela, é entender que ela é a voz de Deus para mim, hoje e sempre. É tomar posse, não é ter conhecimento racional, entendê-la com a razão, mas fazer dela parte da minha vida, da minha natureza. Olha que coisa! É se apropriar, é ter a palavra percorrendo na sua veia, no seu espírito, na sua alma, em tudo que você faz. Entendeu? Que compreender é mais importante, e compreender é uma coisa do coração. Vocês sabiam que Salomão não pediu sabedoria? Calma, que no original o texto diz o seguinte: peço que me des um coração compreensivo para ouvir, chamar. Que é o que os sábios sabem fazer muito bem, ouvir. É a principal qualidade de um sábio, ouvir. E aí o texto diz que Deus deu a ele esse coração e se tornou o homem mais sábio do mundo. Dá-me um coração compreensível, um coração para ouvir. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Simples, né? Parece simples. Entrarei em sua casa. Uai, Jesus estava do lado de fora? Porque a casa representa a vida de cada laodicense crente. Entrarei em sua casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cura todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Aí, que legal. Jesus então estava do lado de fora. Eis aqui um perigo, irmão, nos nossos dias. Crer em Jesus, servir ao Senhor e não tê-lo na sua vida pode se tornar uma grande tragédia. Pode fazer com que o Senhor vomite você. Isso é a mornidão. Por quê? Mas como assim?
você vai ver que os laodicenses tinham obras. Mas como que era classificada essas obras? Mornas. Não é nem quente, nem frio. Você sabe que a água morna faz você vomitar. Está com vontade de vomitar, não consegue? Bebe uma água morna. Sei que vômito não é um negócio muito bom para a gente ficar pensando nessa hora. O fato disso aqui é que Deus está falando, vou te expurgar, vou te pôr para fora, vou te rejeitar, porque o vômito é uma rejeição do organismo, se você não se arrepender. E olha que coisa curiosa, que o texto diz que Deus disciplina quem ama. Deus ama Laodiceia, e Deus está corrigindo Laodiceia. Deus está disciplinando Laodiceia. Por isso, se em algum momento dessa palavra você se sentiu disciplinado, sinta-se amado. Sinta-se também amado por Deus, porque Deus disciplina a quem ama. Imagine uma coisa, Jesus está falando com aqueles que creem, que servem a Deus, que dizem crer em Jesus, mas não têm sua vida, não compreenderam. Imagine com aqueles que estão perdidos. É possível cultuar a Deus, servir ao Senhor e ter o seu coração longe dele. Mateus 15, Jesus adverte os anciãos que estavam lá questionando se os discípulos comiam sem lavar as mãos, com lavar as mãos e tal, que era uma tradição dos anciãos, não tinha nenhuma obrigatoriedade nas escrituras sobre isso, mas eles criaram essa tradição, incorporaram ao culto religioso, ao procedimento religioso dos judeus. E aí os anciãos foram lá questionar que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca dele. Mas antes ele advertiu esses hipócritas, dizendo o seguinte, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Laodicense. Honra o Senhor com os lábios, serve ao Senhor, faz coisas para Deus, mas o coração está longe de Deus. Longe de Deus. E aqueles que Jesus disse assim, muitos virão dizendo, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônios, curamos enfermos. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se Jesus tivesse entrado na casa apenas, se Jesus tivesse apenas entrado na casa de Zaqueu, ele teria participado de um banquete, de uma festa só. Mas ele entrou na casa de Zaqueu e entrou na vida de Zaqueu. E porque ele entrou na vida de Zaqueu, houve salvação. Houve outra festa, que você sabe muito bem que Jesus disse que quando um pecador se arrepende, há o quê? Festa no... Se ele tivesse só entrado na casa de Zaqueu, era só uma festinha que ele foi participar. Mas não, ele entrou na vida de Zaqueu. Houve arrependimento e houve salvação. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa aqui. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Difíceis. E para a gente encerrar, a última frase desse versículo diz o seguinte, cearei com ele e ele comigo. O que é cear? A ceia é um jantar, é uma refeição. Cear é ter comunhão. Como eu disse, não é qualquer pessoa que você convida para comer na sua casa. Você convida, o objetivo é ter comunhão. Ou você vai convidar alguém para comer na sua casa para ficar olhando para a cara dela? Só? Você sabe que não é assim. Quer te conhecer, conta a sua história, não é verdade? Como vocês se conheceram, se for um casal, né? E aí por aí vai, não é verdade? É bater um papo, não é não? O que você faz? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Né? Por isso que eu falo que comunhão se provoca. Cear é celebrar uma aliança. Olha que coisa. Cear é celebrar uma aliança. Cear comigo, o Senhor Jesus, cear comigo é anunciar as boas novas. Ou seja, quando participamos da ceia do Senhor juntos, o Senhor ceia conosco. Cear com Ele é desfrutar da recompensa. Cear com Ele é desfrutar da recompensa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E o que vai ter lá? Bodas, casamento. Tem casamento sem comida? Nem que seja só para a família. Mas tem? Tem comida, tem ceia, tem jantar. E lá no céu vai ter um banquete para nós. Nós vamos tomar até vinho. Que Jesus disse, Jesus disse assim, ó, não tomareis mais do fruto da vide até que o venhais a tomar comigo no meu reino. Mas olha só, última frase. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente no meu trono, como eu venci e me assentei no trono. A última frase. Qual é o objetivo para a igreja? Vencer estas coisas, irmãos. Vencer a sedução do mundo, vencer os espinhos, vencer a rocha, vencer o diabo, roubador da palavra, vencer, que aí tem sentido a vida da gente. Amém? Vamos colocar em pé? Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus, vai falando com o Senhor. Eu não sei quanto tempo faz que você não tem comunhão com Jesus, e eu não estou falando de participar da ceia do Senhor, não. Que participar da ceia do Senhor não quer dizer muita coisa sobre você, não. Muita gente participa até, ninguém é impedido de participar, mas a gente sabe que tem gente que participa aí em pecado, sem discernir o pão, que é o que a Bíblia diz, sem discernir o corpo, não é verdade? Não estou falando disso. Quanto tempo faz que você não tem comunhão? Quanto tempo faz aí que você não celebra uma aliança? Quanto tempo faz que você não dispõe o seu coração para ouvir o Senhor de forma a compreender a sua palavra? Que frutos que a palavra do Senhor tem dado na sua vida, no seu coração? Quantas vezes, se é que em algum momento na sua vida você ignorou as batidas de Jesus à sua porta, a voz de Jesus chamando seu nome? O que é que tem seduzido você para dizer assim, não preciso de Jesus? São as aflições, são as angústias, são as coisas deste mundo? Aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É importante que você reflita sobre isso e guarde o seu coração. Senhor, me ajude, e eu também faço isso nessa manhã, me ajude a guardar a minha vida, a guardar meu coração, para que não venhamos pecar contra isso, contra o Senhor. Não venhamos pecar desta maneira. Senhor, ó Deus, virá um tempo de prosperidade sobre a nossa nação. Haverá um tempo de prosperidade, Senhor, ó Deus, material, eu creio. Que estas coisas não nos seduzam. Tu tens uma promessa para a nação. Que estas coisas, que essa prosperidade que virá, eu creio, seja, Senhor, ó Deus, usada para glorificar o Teu nome e espalhar o Evangelho para todas as nações. Muitas nações dependem da gente para se alimentar, Deus, fisicamente, materialmente. Mas o melhor alimento que nós temos para dar para essas nações é a Tua palavra. É o verdadeiro alimento, o alimento que traz vida, alimento que traz cura, alimento que restaura, alimento que salva o perdido. Por isso, Senhor, ó Deus, usa-nos com poder e autoridade, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha um ótimo restante de dia e semana, a sua casa, seu lar, seu trabalho. Tudo que você tocar venha prosperar e ser abençoado no nome de Jesus. Porque existe uma palavra liberada sobre nós, de que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Santo Espírito Santo de Deus está conosco e com todo o povo de Deus sobre a terra. Sempre e sempre. Amém e amém. Amém? Vão na bênção, vão na paz. Deus abençoe a todos. Se prepare, galera. Em 2022 tem Congresso Nacional da Juban, 11 e 12 de novembro, na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei em Várzea Grande, Mato Grosso. Confira aí quem já confirmou presença. Comprou e restaurou sem culpa, então me dou.
gente. Tudo entregar, vou me render. Esperamos por você. Aos seus pés, vou me